Seja muito bem-vindo ao Fórum Contrastes. Como sempre, eu faço-lhe companhia durante a próxima hora. Hoje vamos até ao Oriente para lhe dar a conhecer o Japão. As minhas convidadas, Reiko Kikuchi e Inês Ferreira, vão-nos levar nesta viagem e fazer companhia também na próxima hora, às duas. Desde já, muito obrigada por terem aceito o convite para estar aqui neste Fórum Contraste. Este ano assinala-se os 150 anos da assinatura do Tratado de Paz, Amizade, Portugal-Japão e por isso, e talvez por isso, o Porto tenha sido a cidade anfitriã escolhida para receber a Japan Week. Antes de mais, e eu começava por falar com a Inês, para quem não sabe o que é a Japan Week, o que é que acontece, o que é esta semana? A Japan Week, ou Semana de Japão, é uma iniciativa que é organizada pelo Japão numa cidade do mundo há já mais de 20 anos. Já se realizaram cerca de 30 semanas do Japão, a maioria na Europa e algumas também nos Estados Unidos. E é uma semana em que se procura divulgar a cultura do Japão pelo mundo, mas procura-se também, a par com essa divulgação, criar um intercâmbio entre a cultura japonesa e os artistas japoneses e a cultura e os artistas da cidade anfitriã. Há muito esta procura de intercâmbio, não só divulgar o Japão, mas de intercâmbio. Sobretudo essa troca de experiências entre a cidade que recebe o evento e também a cultura japonesa. Como é que a organização, como é que o Porto, Inês, recebeu a notícia de que queria receber a Japan Week? Como é que receberam a notícia? Foi empolgante? Antes de receber a notícia, recebeu visitas da entidade japonesa organizadora, que é a IFF, International Friendship Foundation, tal como outras cidades da Europa receberam, no sentido de ver os equipamentos e as condições para a recepção do evento. Depois, mediante as condições de recepção do evento e mediante outros fatores também eram tidos em conta, foi escolhido o Porto, exatamente por ter boas condições para o evento, mas também por este ano se celebrarem os 150 anos de amizade e de comércio entre os dois países. A notícia foi recebida com alegria, com entusiasmo e também com vontade, com muita vontade de conhecer melhor esta cultura que sentimos que ainda era muito desconhecida para nós. Exatamente. O que é que mais agradou à organização da Japan Week, aqui da cidade? O que é que lhes puxou para ser aqui, para ser o Porto palco desta Japan Week? Uma das questões que eles salientaram várias vezes foi o facto de haver uma grande centralidade nos equipamentos. Ou seja, os vários equipamentos que receberam iniciativas podia-se ir a pé de uns para os outros. E o Porto tem muito isto, é muito próximo, tudo é muito próximo. Já que há alguns anos realizou-se a Semana do Japão em Lisboa e foi uma das dificuldades que existiu. As pessoas iam de um evento para o outro e demoravam muito tempo. Aqui era tudo próximo. A Inês, para organizar a Japan Week, calculo que terá se envolvido bastante e a fundo com esta cultura e para organizar estes 5 dias. O que é que fez de especial? Como é que se tentou relacionar com a cultura japonesa? Uma das coisas que penso que funcionou muito bem nesta organização e que já faz parte do modo como funciona a Japan Week é que a entidade japonesa escolhe sempre 1 ou 2 pivôs na cidade anfitriã que são japoneses de origem. Há 2 pessoas cá no Porto que são japonesas, casadas com portugueses, portanto conhecem muito bem as duas culturas e que faziam esta relação e esta ponte. E foi muito gratificante trabalhar com essas 2 pessoas ao longo deste ano e meio em que se foi preparando o evento. E acho que é realmente a situação ideal, porque há muitas coisas em relação mesmo ao modo de funcionar e de organizar dos japoneses, que para nós é diferente, e ter uma ponte de pessoas que conhecem bem as 2 culturas foi fundamental. Penso que foi mesmo um pilar importante para que as coisas corressem bem. Eu queria perguntar, a Reiko participou nesta semana, viu, o que é que mais gostou? Eu participei como uma visitante e também participei como voluntariada. No dia 23 de novembro, eu participei como voluntariado e fiz caligrafia todo o dia, 8 horas seguidas, sem ter muita pausa, intervalo, desde de manhã até a tarde, anoitecer. Eu escrevi nomes dos portugueses em japonês, com tinta da China e com pincel. E
eu queria dizer neste momento, Inês há bocado disse, pessoas que conhecem duas culturas, duas línguas, e para mim este Japan Week, e a seguir Japanese Language Proficiency Test que eu vou explicar, foi podem ter um significado para as palavras reencontro, reafirmação e reiniciação entre duas culturas e entre dois povos, nomeadamente povo português e povo japonês. E para mim, esta semana do Japão foi mesmo reafirmar a minha própria cultura e também reencontrar com o meu povo japonês. Aqui no Porto. Nós somos poucos, especialmente Zona do Norte. Nós somos para aí menos de 100 pessoas, 100 japoneses vivemos na zona do Porto e normalmente nós conhecemos só nomes. Mas através desta Semana do Japão nós encontramos com muitos outros japoneses, além de muitos portugueses que tínhamos conhecimento. Nesse sentido, eu valorizo muito esta festa da Semana do Japão. E foi esse aspecto deste reencontro, reafirmação, como diz, reensinação também entre os dois países, entre as duas culturas, foi este ponto que gostou mais? Sim, também, por exemplo, muitos eventos através do IFF, que eles trouxeram muitos grupos e que fizeram espetáculos, eventos, e muitos desses eventos, nós próprios japoneses, nós somos normais, nós não somos artistas nem especialistas, mas conhecemos pela primeira vez esses espetáculos cá no Porto, pela primeira vez. Maior parte de nós confessamos que nunca vi mesmo no Japão. Eles vieram de várias regiões do Japão e também eles trouxeram muitos eventos particulares, tradicionais, que não são muito bem divulgados mesmo no próprio Japão. Mesmo no próprio incrível. Por isso, também nesse sentido, eu apreciei muito esta Semana do Japão. Está aqui em Portugal há quantos anos? Eu estou cá há 18 anos. Há 18 anos? Há 18 anos. O que é que o motivou a vir para cá? O motivo foi o meu casamento com o meu marido português. O meu marido... Foi um bom motivo. Foi muito bom motivo. O meu marido é português e dá aula de economia na universidade. E nós estávamos nos Estados Unidos estudar cada área e nós encontramos, casamos-nos e regressamos para Portugal há 18 anos. Há 18 anos. Sim. Nunca se arrependeu de estar aqui? No fundo, uma cultura que é diferente. Não, nunca me arrependi por ter vindo para Portugal, mas se houver arrependimento, talvez fosse... eu comecei a minha vida em Portugal quase totalmente com a maneira portuguesa. Eu queria, por exemplo, primeiros uns anos eu falei inglês com o meu marido, mas fui eu que iniciei a deixar falar em inglês, porque estamos a aprender a língua. Sim, já aprendi a língua antes do casamento, na América, também no Japão, mas sempre também tem a ver com o caráter. Não sou mais reservada, não sou muito bem comunicativa, por isso não sei se cheguei a ponto eu diria que suficiente, mas eu ainda hei de ser melhor em termos da língua portuguesa, mas é assim, arrependimento quero dizer que
eu devia ter mantido mais parte japonesa, em vez de... Um equilíbrio. Equilíbrio, sim. Não é? Isso. Entre as duas culturas. Sim, Uma vez sim, que está sim. cá, mas que tem raízes no Japão, Sim. manter esse equilíbrio. E acha que isso é importante para quem cá está, para quem, como a Reiko, cá está a morar em Portugal. É importante manter sempre a nossa identidade, de onde nós viemos, é importante. Eu penso que sim. Por exemplo, se eu pensar, por exemplo, uma árvore de cerejeira, nós transplantamos para outra terra, mas nunca será a árvore laranjeira, árvore de laranja. Por exemplo, sempre temos de ser, sempre, sim, manter a nossa identidade, quero dizer que mesmo que tente